esteja com toda a igreja. Amém. Esteja com aqueles que acompanham pela internet. E Deus é poderoso para falar ao seu coração. O Espírito Santo ministrará essa palavra à tua vida. Amém. A gente vai orar mais uma vez, pedindo que Deus abra o entendimento, que Deus abra o coração para que a gente não só ouça, entenda, mas viva essa palavra. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos porque temos a Bíblia Sagrada em nossa língua. Te agradecemos pelas tuas misericórdias e graça. Agradecemos porque temos essa oportunidade de te prestar culto. E também, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio de ouvir tua palavra, de meditar. E segundo a tua misericórdia, nos ilumine, dá um entendimento, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste mês de maio, o reverendo Anísio propôs, a gente está junto nessa visão, de trazer várias mensagens a respeito de família. Assim foram nos primeiros 2 domingos. Se alguém perdeu as mensagens, elas já estão no YouTube, é só você dar uma procurada, IPB Filadélfia 1, e lá vai ter as 2 mensagens anteriores. Hoje, também nós queremos continuar falando a respeito de família, mas talvez ressaltando um aspecto que nem todos param para pensar o quanto ele é importante e qual o reflexo disso na sua casa. Por exemplo, para a tua família é importante adorar a Deus, cultuar a Deus. Não estou falando só para você, estou falando para aqueles que na sua casa servem a Jesus e se preocupam em prestar honras a Jesus. Ah, pastor, mas eu presto honra a Jesus na minha casa. Sim, existe isso também, que é o culto doméstico. Mas existe o culto coletivo, onde a igreja se reúne, o povo de Deus se reúne para prestar adoração. Como que é isso na sua casa? É um momento de prazer ou um momento de luta? Marido e mulher brigando ali para ver se consegue chegar. Os filhos que não entram no carro. Tem hora que parece que tem que ter um guindaste para arrastar para dentro. Algumas coisas sei, irmãos, do que vocês passam. E não ignoro isso. Mas eu quero ressaltar que existem bênçãos para aquela família que cultua e para aquela família que busca compreender a vontade de Deus. Quando nós buscamos compreender a vontade de Deus para a família, a nossa convivência, a dinâmica dos relacionamentos se tornarão diferentes. Vejamos um exemplo das Escrituras e vamos aprender alguns princípios que ali estão, baseado na história de Manoá e a sua esposa. Talvez essa palavra esse homem chamado Manoá, você talvez nem lembre. Mas quando a gente fala de Sansão, todo mundo já tem a lembrança. Ou porque já viu o filme, ou já ouviu a história. Manoá e sua esposa, que nós não temos certeza do seu nome, eram os pais de Sansão. E a história do seu nascimento é fantástica. A história do nascimento de Sansão envolveu um drama todo peculiar. E quero nesse dia compartilhar com vocês. Abra, por favor, no livro de Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo 13. Eu irei ler todo o capítulo, para que a gente tenha a compreensão de toda a história mesmo, não só de um pedacinho. Juízes, capítulo 13. Eu peço que preste atenção à leitura e acompanhe nas suas Bíblias. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá,
cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comereis do teu pão, e se preparares o holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que, quando se cumprirem as tuas palavras, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Eu lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e apresentou sobre uma rocha ao Senhor. O anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto, a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Irmãos, que história singular. O livro de Juízes se situa na história, em datação, em torno do ano 1250 a.C.,
a 1100 mais ou menos antes de Cristo. As histórias que estão no livro de Juízes. Essa história aqui aconteceu perto do ano 1100 antes de Cristo, segundo os cronologistas da Bíblia Sagrada. E aqui a gente tem várias nuances que devemos ressaltar, a fim de percebermos que a família que cultua e busca a direção de Deus, ela é abençoada. Por exemplo, naquela época, se um casal não tivesse filhos, eles eram tidos como alguém que tinham sido amaldiçoados por Deus. Naquela época, era o entendimento: ela não tem filho, então Deus fechou a mulher. Geralmente não culpavam o homem. E era tido como se aquela família não fosse abençoada por Deus. Então imagine um casal sem filhos. Eu sei o que foi isso, porque nós ficamos boa parte do nosso casamento, eu e a Rosângela, sem que houvesse filhos. Antes de que viesse o Samuel, perdemos 2 vezes, assim, com 2, 3 meses de gravidez. E cada perda era um luto, era uma dor tremenda. Mas não desistimos de orar a Deus, pedindo: Senhor, nos abençoe, queremos educar, queremos ter uma criança, seja homem, seja mulher. Aí veio o Samuelzinho, que todos sabem, vale por 10, né? Ninja. Glória a Deus. Mas eu quero falar que naquela época era ruim, e hoje também é ruim. O casal parece que sem filho está faltando ainda alguma coisa, na cabeça da mulher, na cabeça do homem. E tem mais, a cabeça do homem e da mulher muda tremendamente quando chega o filho. O nosso egoísmo diminui radicalmente. Sim ou não? O nosso egoísmo diminui radicalmente. A dedicação que ele recebe de nós é muito grande. E é quase instintivo. A mãe escuta choro da criança, que às vezes o pai não escuta. Ela consegue perceber. E já tem até pesquisa sobre isso, mas não vamos deter nesse detalhe. Então o que tinha acontecido aqui? Os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante Deus. E toda vez que eles se afastavam do que era a vontade de Deus, Deus os entregava, ou seja, permitia que exércitos de inimigos fossem lá e tomassem, e pilhassem, e roubassem, e matassem muitos. Era como se eles falassem assim: nós não queremos Deus. E Deus falasse: então tá, se vira sozinho. Como se ele tirasse aquela proteção que os guardava dos exércitos inimigos. E diz o texto logo no início: olha, os filhos de Israel ficaram nas mãos dos filisteus por 40 anos. Um fato que se destaca em todo o capítulo 13 é que em vários lugares, não sei se na tua Bíblia está assim, o anjo do Senhor está escrito anjo com letra maiúscula e Senhor tudo com letra maiúscula. Como que os tradutores fizeram? Eles entenderam que esse anjo do Senhor era algo diferenciado, não era um anjo qualquer. E esse Senhor que está tudo em letra maiúscula, lá na Bíblia, no original, é o nome de Deus. São as 4 letras que compõem o nome de Deus. Que alguns falam que é Jeová, outros falam que é Yahvé, outros falam que é Javé. Nós não temos a pronúncia. Por isso que os tradutores, ao invés de só fazer a transliteração, resolveram colocar um nome que significasse o seu ser. Ou seja, Ele é dono. Ele é dono de tudo. Por isso o Senhor em letra maiúscula, em algumas Bíblias, é onde aparece o nome de Deus no Antigo Testamento. E aqui no capítulo 13 aparece várias vezes. Então vamos analisar um pouco como que essa história corre e o que podemos tirar de lição para a nossa vida. Primeiro, o Senhor é aquele que faz o impossível. Ele faz com que a estéril se torne mãe de filhos. Imagine uma mulher zombada, marginalizada, porque não tinha filhos. E ela não tinha culpa de não ter filhos. Só que a sociedade o culpava e jogava de escanteio. E aqui o anjo do Senhor apareceu a essa esposa de Manoá e falou: você é estéril? Não tem novidade nisso. Sou. Então, mas você vai ter filho. Como assim você não tem filho? Você vai ter um filho. Imagine que bênção. Imagine que bênção. O quanto aquela mulher não se alegrou com essa notícia.
Só que junto com essa notícia veio uma sequência, mostrando como que seria esse menino. Falou, esse menino vai ser assim, vai ser nazireu. Se você for querer entender com detalhes do nazireado, está lá em Levítico 14, no Antigo, um pouco para trás, falando que aqueles que fossem consagrados a Deus deveriam seguir alguns rituais. Por exemplo, não poderiam tomar vinho ou nada que viesse da uva, não podiam tocar em mortos, deixariam seus cabelos sem aparar, era a principal característica. Só que geralmente o voto de nazireado era por um tempo determinado. Aqui não, que Deus falou, ele vai ser consagrado desde o ventre materno até o fim, até na sua morte. Então o Deus do impossível trouxe uma bênção para essa família. Com certeza, o texto não diz, mas eu fico tranquilo de afirmar que tanto Manoá como a sua esposa deveriam orar a Javé, ao Senhor, pedindo, dá-nos filhos, completa a tua obra na nossa casa, abençoe o nosso lar. E aqui essa história foi fantástica, que ela foi se desenvolvendo. Primeiro o anjo do Senhor aparece para a esposa, só que ela não tinha entendimento de que era o próprio Deus. Mas para frente a gente vai ver com detalhes isso. E ele deu orientação do que deveria ser feito. O que a mulher fez? Mais do que depressa, ela foi comunicar ao seu marido. Falou, marido, aconteceu assim, apareceu um homem que era como se fosse um anjo de Deus e me falou tal e tal coisa. Não deu nem tempo de eu falar com ele, falar de onde você veio, qual que é o seu nome, mas a mensagem é essa: Manoá, a gente vai ter filhos, nós vamos ser abençoados por Deus. Eu fico imaginando aquele pai, aquele marido, falando, você é pai? Como que é isso? Um anjo falou com você? É. Um anjo de Deus, você entende que é de Deus? É. Peraí, deixa eu orar também. Olha que interessante. Ao invés de Manoá entrar num debate ali com a sua esposa, você está louca, mulher? Tanto tempo a gente está tentando e não teve. Eles tinham sintonia, eles tinham uma certa harmonia, e nessa harmonia ela falou que era de Deus, e ele falou, deixa eu orar a Deus. Deus também vai falar comigo, vai me dar a orientação, porque se a gente vai ter filho, e o filho é segundo essa palavra que você me disse, eu quero saber como educar, como criar. Já que ele é nazireu, o que eu tenho que fazer de especial? E diz o texto sagrado que ele buscou o direcionamento junto a Deus. A segunda verdade, ou princípio que nós podemos tirar desse texto, que é a família, essa família que recebe as bênçãos de Deus, ela busca em Deus o direcionamento. Ela busca o Senhor para saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Manoá resolveu orar a Deus e procurou, falou, Senhor, vem de novo e me esclarece algumas coisas aqui que não ficou clara. Minha esposa deu um relatório, mas eu estou em dúvida. A gente não tem filho até agora você me fala que vamos ter um filho tão especial assim. E Manoá orou, e diz o texto sagrado que de novo veio o Senhor para quem? Para a mulher. Manoá não estava junto. Alguns aqui querem tecer comentários negativos a respeito do marido. O texto não fala isso, mas a atitude de mulher fala. A hora que apareceu novamente o anjo do Senhor, ela correu falar para o marido, você não pediu? Ele veio de novo, vamos lá. Ele rapidamente foi. A mulher foi correndo, ele voltou, e Manoá disse, olha, és tu o que falaste a esta mulher? Versículo 11, ele respondeu, eu sou. Eu sou aqui é o nome que Deus disse que tem para Moisés. Não sei se você se recorda. Quando Moisés perguntou, olha, que nome eu devo falar para os filhos de Israel e para Faraó, que está falando que vai libertar? Manda falar que eu sou e enviou ele a vós outros. Manda falar isso. E olha que tremenda essa história, irmãos, que tremenda. Porque vai discorrendo e o anjo fala, eu sou. Então Manoá falou, olha, quando cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? Qual será o seu serviço? E Deus não falou a respeito do seu serviço, mas falou como deveria ser a consagração.
Irmãos, Deus não precisa revelar o nosso futuro, Ele precisa dar os norte para o presente. Nosso futuro com Deus sempre será glorioso, mas tem coisa da caminhada que é só no devido tempo. Presta bem atenção, tem coisas na caminhada que é só no devido tempo. Talvez a gente soubesse o amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente iria assustar demais, porque a gente não está preparado. Mas quando chega e Deus nos preparou, passamos tranquilamente, às vezes com um pouco de tribulação, mas é o Senhor que te preparou para aquele momento. É o Senhor que consagrou a tua vida e esteve contigo. Aqui nós vemos que Manoá, querendo uma instrução para várias coisas, o Senhor repetiu as mesmas coisas, falou: olha, então a tua mulher, mas se o menino quer ser nazireu, por que a mulher deveria se guardar daquilo que seriam os votos do nazireado, por exemplo, de não tomar nada relacionado à uva e não tocar em coisas imundas? Irmãos, hoje é uma discussão muito grande sobre quando começa a vida, e para Deus vida é vida, desde o ventre materno. Vida é vida. Sansão foi consagrado desde o ventre materno, não só depois que nasceu. Depois que nasceu se cumpriu o nazireado dele, mas a mãe já devia se preservar, porque o projeto de Deus estava com o feto, não estava só com aquele que iria nascer. Então aqueles que ainda têm dúvida como cristãos de quando começa a vida começa quando ela é gerada, não quando sai da mãe. E aqui Deus começa a trazer instrução, fala: olha, faça isso, isso, isso. E Manoá falou: bom, isso aí o Senhor já falou para ela, já estou entendendo, o Senhor confirmou comigo, mas espera um pouquinho, eu quero saber qual que é o teu nome, eu quero te honrar. Ele falou: por que você pergunta pelo meu nome? Em algumas traduções coloca maravilhoso, em outras traduções coloca é mistério. A ideia principal é isso mesmo, que não deve ser revelado o seu nome, mas que é um nome misterioso e maravilhoso. E Manoá resolve prestar uma honra àquele homem, mesmo sem saber o seu nome. Falou: então você aguarda um pouquinho, eu vou apresentar, fazer um cabrito. O que era um cabrito? Se alguém chegasse na tua casa, de repente no interior, você ia preparar uma galinha caipira, para fazer bem preparadinho, não importa se o lar era pobre, você preparava o melhor da tua casa e oferecia para quem estava te visitando. Não era assim na roça? Quem é da roça aqui sabe, né? Você não deixava a pessoa que chegou na sua casa sair lá com fome. Você preparava o melhor que você tinha. Se a pessoa não gostasse, o problema é dela, mas você preparava o melhor que você tinha. E olha que interessante, ao preparar o cabrito, ele está querendo falar: vou preparar o melhor para o Senhor, aguarda um pouquinho. Ele fala: não, para mim não, consagra a Deus em holocausto. Sabe por que Deus falou isso? Que Deus tinha mais uma revelação para trazer para eles. Só que essa revelação não poderia ser só com palavras, seria com visão. Seria uma revelação muito especial. E olha a história que aconteceu. 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta de manjares, e apresentou sobre uma rocha, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. A gente não sabe o que aconteceu ali. Só sei que a palavra maravilhosamente era como se eles tivessem ficado espantados. Era como se fosse algo tão diferente que jamais ia sair da cabeça deles. E olha a sequência. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, então pegaram aquela oferta, colocaram no altar, seguindo o ritual daquela época, e colocaram fogo. À medida que aquele fogo subiu, o homem, que a princípio era só um homem, mensageiro, subiu junto com aquela chama. Queria o Luquinha aqui para tentar imaginar essa cena. Eu já ia viajar. Porque, gente, que cena! Consegue imaginar algo pegando fogo aqui, uma consagração conforme Deus estabeleceu, não conforme o homem havia estabelecido. Aí começa a pegar fogo, tem um mensageiro do lado ali que você acha até que é um homem, mas está desconfiado que é um anjo, porque nesse caso aqui o anjo apareceu corporeamente, tomando forma humana, a forma de um homem. E a hora que começa a queimar a oferta ao Senhor, o homem some, começa a subir junto com o fogo. Que visão, não é, Deus? Que visão! Oh, glória! Olha só o que diz. E
E vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. A terceira verdade que eu quero destacar aqui é que nós, a família, precisa aprender a cultuar a Deus. Cultuar a Deus envolve quebrantamento, envolve você pôr a cara no pó e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, mas o Senhor é digno, e eu quero te dar a honra e a glória e o louvor e as ações de graças pelos séculos dos séculos. Manoá e sua mulher se prostraram, e olha a cena que vai decorrendo disso. Nunca mais repetiu essa cena. Irmãos, quantas vezes a gente quer que o milagre aconteça de novo, o sinal aconteça de novo? Eu já fui muito ignorante nessa área. Eu achava que Deus tinha que fazer a mesma coisa sempre. Até que um dia Deus me esclareceu, falou: filho, cada dia é uma bênção diferente. Aquela bênção não precisa repetir hoje eu tenho uma nova. Quando Deus me esclareceu isso, eu parei de mimimi. Parei daqueles negócios esquisitos de querer que Deus faça de novo uma coisa que Ele já fez e que foi para aquele momento. Naquele momento eu precisava daquilo. Hoje eu preciso de outras coisas que Deus também tem feito. E eu não posso parar no tempo, porque o culto a Deus é dinâmico e a vida passa, e Ele tem coisas novas a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua existência. E você não pode viver num saudosismo do passado, de um momento que você teve com Deus, porque talvez você esqueça o presente que Ele está fazendo hoje. Uma pessoa que cultua a Deus, um lar que cultua a Deus, entende isso. Mas olha só a sequência. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor, versículo 20. Repara na tua versão aí, está anjo com letra maiúscula e Senhor, tudo com letra maiúscula. Significa aquele que era de Deus, ou que era o próprio Deus. Os estudiosos da Bíblia Sagrada entendem que esse anjo do Senhor com letra maiúscula é o Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento, ou uma teofania. Por que entendem assim? Conforme Apocalipse e outros lugares, anjo não deveria aceitar adoração, de forma nenhuma. Tanto é que quando Manoá quis honrar o homem que estava ali, ele falou: não, apresenta para Deus. Na hora que apresentou para Deus, o anjo subiu, junto com a oferta, e eles entenderam que era o próprio Deus que estava ali. Na sequência, Manoá fala: mulher, a gente vai morrer. Por quê? Porque no Antigo Testamento tinha uma passagem que fala que homem nenhum pode ver Deus face a face e viver. Então veio uma sensação de pânico. Algumas experiências com Deus podem causar sim medo, temor de que você seja aniquilado, porque são pessoas pecadoras diante de um Deus santo e puro. E eles entenderam, Manoá entendeu aqui: poxa, eu vou morrer porque eu vi Deus. E aqui não estou falando do Deus invisível, mas estou falando de Deus que aparece, que se transfigura, e que é para nós, na nossa compreensão, o Senhor Jesus Cristo, aparecendo já no Antigo Testamento, ainda não encarnado, mas já aparecendo. E olha só, quarto e último lugar, o Senhor dissolve nossas dúvidas e temores através de outra pessoa. Olha a compreensão, irmãs, presta atenção aqui, presta atenção. Olha as mulheres cheias de sabedoria abençoando os maridos aqui. Porém sua mulher lhe disse, versículo 23: mas peraí, se o Senhor quisesse matar a gente, Ele não ia mostrar tudo isso, não aceitar a oferta, e tem mais, não ia falar que a gente ia ter filhos. Bora, Manoá, segunda lua de mel, vamos celebrar. Vamos fazer uma viagem aqui por Jerusalém, vamos celebrar, a gente vai ter filhos, o Senhor não quer matar a gente não. Essa é uma notícia boa. E Manoá teve seu coração tranquilizado. Interessante que uma família que cultua, que busca a direção de Deus, eles se ajudam. Grife isso aí, por favor. Eles se ajudam. Ela não podia falar: seu tonto, você não entende nada de Deus, seu abestado. Esse é típico da mulher ignorante. Não é a mulher de Deus que fala isso.
A mulher de Deus, quando vê que o seu marido está numa dúvida, ela vai lá e abençoa, fala: não, benzinho, que isso? Deus está falando que vai nos dar um filho. Deus aceitou a oferta, Ele se revelou para nós. É bênção, é bênção. A mulher sábia, diz a palavra, edifica a sua casa. A tola com seus lábios a destrói. Rebenta com tudo. Você, irmã, mulher de Deus, abençoada e sábia, vai edificar a sua casa com palavras de bênção. Às vezes o bruto do teu marido chega lá tudo cheio de dúvida, e diante da tua presença vai receber aquela orientação que vem de Deus para a vida dele, vai receber aquela calma que ele precisa, e vice-versa. Pode ter dia que você não está legal também, e ele vai abençoar a tua vida, porque a família é abençoada, não é só uma pessoa, é o marido e a mulher. Quando um está difícil, o outro apoia, e assim vai prosseguindo a caminhada. Foi o que aconteceu aqui. Pastor, isso aí não é a realidade da minha vida. Por pecado deu, mas não porque Deus não quer fazer. Vence teu pecado, sendo uma bênção. Ao invés de você ser crítico demais com o outro, comece a abençoar. Por fim, meus irmãos, vamos juntar tudo isso aqui. O texto encerra falando o seguinte: depois deu a mulher à luz um filho e chamou de Sansão. O que aconteceu com Sansão? Aconteceu a palavra de Deus. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão teve altos e baixos. Ele não honrou plenamente a sua consagração, mas ele cumpriu o desígnio de Deus e começou a derrotar os filisteus, que por 40 anos estavam oprimindo o povo de Deus. A promessa de Deus na vida desse casal, através de Sansão, se cumpriu. Talvez os pais falaram: mas não era assim que era para você fazer. A partir dali é ele com Deus. Você ensinou, você guiou. Ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. O papel dos pais não é ser tutor eterno dos seus filhos, é trazer o norte, o direcionamento, porque eles também são responsáveis perante Deus. Você não vai conseguir cuidar do teu filho o resto da vida. Ensina ele a andar com Deus, e isso basta. Ensina ele que existe um Deus todo-poderoso, Deus vivo, o Senhor que abençoa, e ele vai trilhar e vai lembrar desses passos. Queridos, pais e mães queridas, que às vezes perdem noite por causa dos seus filhos, saiba, Deus cuida mais do que você. E Deus dá ao coração deles coisas que você não é capaz de dar. Se você quer realmente ajudar seus filhos, ore por eles. Oriente à medida que é possível. Ensine enquanto é tempo. E depois, quando você vê que não estão aceitando mais teu ensino, confie nas promessas de Deus. Confie que Deus é o teu Deus da tua descendência e da tua posteridade. Deus vai abençoar a Laís, Deus vai abençoar a Larissa, Deus vai abençoar a Luca. Pronto. Eu vou crer. Eu vou continuar crendo. Deus vai abençoar Daniel. Ah, mas ele não está debaixo da minha asa. E quem disse para ficar? É a vida inteira debaixo da asa? Não. Você prepara para que eles sejam homens, mulheres dignos, que honrem o Senhor. Essa é a tua tarefa. Por fim, meus amados, o que esse texto ensina para a minha vida e para a tua vida? Uma família que recebe essas bênçãos é uma família que cultua, que sabe o valor que tem a presença de Deus, é que recebe o impossível de Deus, que busca o direcionamento em Deus, que presta honras ao Senhor e que dissolve as suas dúvidas na sabedoria de Deus. Tudo isso acontecendo na sua casa, você vai falar: o quanto a minha casa é abençoada, o quanto Deus tem me abençoado. Pastor, no meu lar não é assim. Não era, vai passar a ser. A partir de você, o primeiro a querer mudança tem que ser o primeiro a mudar. Entendeu? Maridos, não se assobiar. Deus vira ruim. Quer mudança? Começa por você. Ah, eu queria ter uma mulher diferente. Comece você a ser um abençoador. Tente usar palavras menos agressivas. Nós, homens por natureza, somos às vezes muito brutos, muito estúpidos, muito esquisitos nas falas.
Peça perdão a Deus, fala, Senhor, me dá uma palavra mais abençoada para minha esposa. Não cutuca ninguém não, volta para cá, volta para cá. Depois vocês conversam em casa. Entendeu? Eu estou falando sério. O ser humano é bruto, parece que foi feito puxar carroça. Então breca esse freio de mão da tua loucura carnal e anda no Espírito. Andar no Espírito é, antes de eu falar, deixa eu buscar sabedoria em Deus. O que eu vou falar vai abençoar minha esposa, vai abençoar meus filhos? Não, então deixa eu ficar quieto. Deixa eu ganhar a chance de ficar quieto. A esposa está com raiva, você vai provocar? É burrice tua. Falta de inteligência, falta de sabedoria. Com certeza não foi o Espírito Santo que te dirigiu. Foi você que quis fazer. Aí colheu o fruto horrível de uma discussão, de um desentendimento. Ou deixar o coração dela triste, que é pior ainda, hein? Entendeu, querido? Homens, entenderam? Amém. Eu posso repetir. Amém. Entenderam? Amém. Agora você tem que viver. Então faz que nem o manual, fala aí, ô mulher, como é que é essa história? Você viu? Você está louca. Não, se ela viu, ela não vai mentir para mim, deixa eu orar também para poder ver. Abre meus olhos, Senhor, eu quero ver. Abre os olhos, Senhor, para que eu veja. Abre os olhos para que eu viva. Aleluia. E a mulher que tem esse mistério de Deus, compartilha com o marido, tem que ser abençoada. Olha que lindo. E a família é abençoada. E os filhos são abençoados. O que Deus quer para a tua casa é abençoar, querido. Não é fazer transtorno ali dentro, não. O transtorno é por tua conta e pela ação do diabo. Não porque Deus quer bagunçar tudo. Ah, pastor, mas minha casa está bagunçada. Estava. Você vai começar, diante de Deus, a procurar soluções, atitudes. E você vai vir aqui testemunhar, pastor, eu fiz e começou a mudar. Eu era estúpido com meus filhos, não vou ser mais. Eu era agressivo com os meus pais, eu vou frear. Filhos, presta atenção. Estupidez com teus pais é ignorância tua. Pura ignorância. E se você não se arrepender, vai continuar tendo atrapalho na tua vida. Toma cuidado. Sobrou, né, Gabriel? Estava quietinho, no canto sobrou. Está todo mundo. Vamos orar pedindo isso? Fala, Deus, nos perdoe, Senhor. Então é que a gente faz umas besteiras. Fique em pé. Se você acha que deu essas pisadas aqui que a gente falou, cometeu esses erros aqui que a gente comentou, no teu coração peça perdão para Deus. Fala, Deus, quantas vezes eu fui ignorante com os meus pais, quantas vezes eu fui estúpido com a minha mulher, quantas vezes eu fui uma tonta com meu marido. Ao invés de nos abençoar, a gente se atrapalhou. Fala assim, Senhor, me perdoa, eu não quero ser assim. O Senhor não me fez para ser assim, o Senhor me fez para ser bênção. E a gente vai estar orando por tua vida, orando pelo teu lar. Oh Deus, aleluia. Deus, nos perdoe quando na carnalidade da nossa ignorância, estupidez, a gente falou coisas para nossa esposa que não devia falar. Agimos com brutalidade, Pai. Perdoa, Senhor. Às vezes não agredimos fisicamente, mas nossas palavras ferem o coração daquela que o Senhor ama. Perdoa, Senhor. Perdoa também, Senhor, aquelas irmãs que nesse instante reconhecem que não foram auxiliadoras idôneas. E às vezes, em vez de apoiar, jogou mais dúvida, jogou mais incredulidade, jogou um peso maior do que o marido já não estava aguentando. Ajuda, Senhor. Perdoa aqueles filhos que reconhecem que não foram gratos, mas agiram na estupidez do seu pecado. Perdoa, Senhor. Perdoa todo aquele que nesse momento reconhece alguma falta na tua presença e que diz, eu não quero viver assim, eu quero viver na tua bênção, Senhor. Eu quero ser o que o Senhor deseja. Eu quero receber tua palavra e viver por tua palavra. Eu não quero ser um animal andando nessa terra. Eu quero ser um filho, uma filha do Senhor, abençoado e abençoador. Oh Deus, nos ajude. Olhe com misericórdia, Pai, para com cada família e dissipe todas as trevas. Que todo ataque do inimigo, que todo levante de Satanás e de demônios seja afastado. Que toda carnalidade, Pai, que tenta prevalecer, seja subjugada pelo Teu Espírito. Pela obediência à Tua palavra, eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus.
E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Quer sentar, irmãos?